Olá a todos, né? E estou de volta para dar continuidade nesse tópico tão especial que é falar um pouco a respeito do que é o sentido da vida, né? Da questão existencial que é tão importante, que foi tão bem colocada por Viktor Frankl, né? Então vou retomar esse autor e citar alguns dos aspectos biográficos dele, especialmente no período que ele passou no campo de concentração, que é da onde ele teve a experiência, a observação de quais são os aspectos que fazem com que determinados indivíduos sobrevivam melhor a situações difíceis em detrimento de outros, né? Que é algo que pode nos ajudar bastante, especialmente em fases complicadas em que o inesperado tem acontecido e que por vezes os nossos planos futuros acabam não se realizando por conta de circunstâncias que nós estamos passando, né? Então eu acredito que o Viktor Frankl nos ajuda muito nesse sentido. Bom, enfim, ele observou que talvez o fator principal que fazia uma diferença entre aquelas pessoas que sobreviviam melhor à situação do campo de concentração em relação a outras era uma força interior suprema que elas possuíam de manter aquela dignidade, a sua honra, a sua liberdade interior, mesmo diante de tantas situações de sofrimento, de humilhação mesmo e até mesmo da própria morte naquelas circunstâncias. Viktor Frankl percebeu que existe um aspecto interno nosso, que é essa liberdade espiritual que nós temos, que ninguém nos tira, não importa a situação que nós passemos, né? E somos nós que dizemos para nós mesmos quem nós somos a partir dessa liberdade espiritual. Então, mesmo que alguém de fora nos fale que nós somos uma outra coisa, nos coloque numa outra classificação, nós podemos saber a partir do nosso espírito, da nossa parte intelectual, quem nós somos, da nossa parte interna, interior, quem nós somos de fato. E essa é a verdadeira liberdade que faz com que algumas pessoas, por exemplo, no caso dele, conseguissem sobreviver a circunstâncias tão complicadas como as que ele passou, né? Então, um dos aspectos que nos traz é a nossa própria história anterior a qualquer situação opressiva que nós passemos, a nossa própria construção de passado que nós temos, os entes queridos que nós temos, que fazem parte da nossa vida e que precisam de nós, tudo isso compõe a essência do que nós somos, né? Como nós falamos para Frankl, ele coloca o passado como aquele tempo imutável e já concreto, já concretizado, né? E que pode ser considerado um troféu, mesmo que ele seja preenchido de coisas que podem ser consideradas sofrimentos, mas ele é o que nós temos, o que nós somos. O que nós somos é dito em boa parte pelo que nós vivemos anteriormente, né? E nós construímos esse presente, o futuro a partir dessas decisões que nós tomamos no presente, para retomar um pouco o que eu falei anteriormente, né? Então, assim, se nós aceitamos bem esse destino, né? Se nós compreendemos as situações que nós passamos, porque nós temos uma liberdade interior que nos diz quem nós somos de fato, não importa as circunstâncias que nós estamos passando, nós conseguimos, assim, através disso, ter força suficiente para enfrentar as situações sem perder a autoestima, sem perder a dignidade, porque isso tudo está ancorado no nosso espírito. Então, não importa o que o nosso psicofísico passe aqui, né? Esse espírito, ele é sempre livre, né? E ele tem essa liberdade última que está ligada com aquele suprassentido, com aquele sentido último, que é o sentido existencial do ser humano, né? E que é poder decidir o que ele é, de fato. Está lá dentro, não importa o que seja dito por fora, né? Então é isso que fez com que ele conseguisse sobreviver a tudo aquilo. Ele chegou a prometer a si mesmo que não iria para o fio, porque era o modo como eles diziam aquelas pessoas que decidiam se suicidar e iam em direção ao fio para serem eletrocutadas. Ele prometeu a si mesmo que ele não ia fazer isso, desde que ele chegou lá. E ele também, quando encontrava com seus entes queridos, com a sua esposa, com a sua mãe, era sempre uma promessa de um reencontro, uma busca por um reencontro. E especialmente com a esposa, de sempre prometer um ao outro que iam fazer de tudo para sobreviver àquilo, para chegar no final e se reencontrarem. Então, o sentido de sobreviver àquilo, além do livro que ele estava escrevendo, que ele queria terminar, que ele queria publicar, era esse sentido de encontrar um ente querido que também estava lutando por ele. Então, não seria digno de alguém prometer sobreviver a uma situação por alguém e não fazer a sua parte. Então, ele sentia isso
profundamente dentro dele. Isso o fez vencer, de certo modo, porque aquela dignidade dentro dele nunca foi rompida, né? E aí ele vai descrever, dentro da experiência dele, né, como que as pessoas enfrentavam as coisas e havia formas diferentes, mas que existiam basicamente três fases, né? Uma fase inicial, que era o choque do acolhimento, que é uma certa não identificação com aquilo como sendo algo verdadeiro. Então, uma sensação do tipo, não, isso aqui não está acontecendo comigo, isso não é comigo, né? Então, essa era a primeira reação que todos tinham, inclusive ele, né? Uma fase do tipo, não, isso aqui é uma brincadeira. Tanto é que quando as pessoas estavam no trem, indo para o campo, elas tinham essa sensação meio que de fazer piada, de brincadeira, de não acreditar que aquilo era verdadeiro, né? De repente, eles caíam naquela realidade e precisavam enfrentar todos aqueles medos e todos aqueles sofrimentos e humilhações, que incluíam o medo de ir para a câmara de gás, de ser incluído para a câmara de gás, o medo do que podia acontecer com eles, a própria cansaço físico dos trabalhos forçados, ainda considerando que eles foram ficando desnutridos porque passavam fome, o frio enorme porque não havia roupa suficiente, nem cobertores e nem meias para eles usarem. Então sempre aquela mesma roupa, não importa se era inverno ou era verão, e eles expostos ao clima porque não havia aquecimento onde eles ficavam e era uma superlotação daqueles lugares, a violência que eles sofriam, né, por qualquer coisa, né, por qualquer fraquejar durante o trabalho, serem agredidos, e também as doenças que os acometiam, porque muitas doenças tomaram conta dos campos de concentração, dadas as circunstâncias péssimas sanitárias e também de desnutrição que eles estavam passando, né? Sem falar em condutas de grupo para autoproteção, então às vezes alguns se colocavam até a favor dos soldados nazistas para ocupar uma situação um pouco mais privilegiada, mesmo não se preocupando com os outros, e tudo isso ia gerando um sentimento de irritabilidade, né, por conta das circunstâncias, de agressividade por irritabilidade pelo que eles estavam passando, e depois, por fim, um sentimento de total apatia, que é muito, muito triste, apatia pelo sofrimento do outro. Então, chegando num ponto que mesmo quando o outro fosse agredido ou morresse diante dele, havia um total sentimento de apatia por conta de toda aquela exposição de humilhação, de fome, de frio, de violência, de trabalho forçado que eles estavam vivendo por todo aquele período, né? E isso às vezes acabava caindo esse sentimento apático, né? Não vamos confundir com a apatia total da vida, né? Do desistir da vida. Existia esse sentimento apático em relação à morte do outro, enfim, por causa de todas as circunstâncias. Mas não eram todos que tinham essa apatia total pela vida, chegando ao ponto de, não, então a minha vida não serve, eu vou desistir de comer. E eles logo percebiam quem ia morrer, porque era quem desistia de morrer, quem começava a não lutar mais para trabalhar, conforme o soldado mandava, enfim, esses acabavam morrendo realmente. Outros não, outros mesmo com tudo isso, mesmo com esse sentimento congelado, de certo modo o campo de concentração congelando os seus sentimentos, eles ainda continuavam lutando para sobreviver, né? E haviam outros ainda que ele conseguia identificar que mesmo diante de toda aquela circunstância que eles estavam passando, aqueles que eram uns poucos especiais permaneciam ainda altruístas, preocupados com o outro, às vezes deixando alguma coisa de alimento para um outro, né, tendo esse sentimento. Isso ainda acontecia com alguns, né? Então essa era talvez a fase mais importante, que era a fase do cair na real e viver aquela realidade, né? E no final das contas daí tinha uma terceira fase que ele descreve, que é importante do ponto de vista psicológico, porque é a fase depois da liberdade, e que parece que não deveria acontecer, mas depois de tudo aquilo, essa fase que ele chamou de despedida, era o reaprender a ser alegre, o reaprender a ser livre totalmente, frente a uma descarga emocional enorme, abrupta, que eles sentiam, de não parar de falar, de contar tudo aquilo que tinha acontecido. Era um estresse também emocional enorme logo da liberdade, de ter que voltar para a vida normal, para a realidade, né? Então essas são as fases que ele identificou nos prisioneiros dos campos de concentração. E aí dentro disso, né, dentro desse aspecto pessoal de quem sobrevivia melhor ou não, é curioso que eu falei da liberdade interior, do valor do passado, dessa preservação da dignidade. Então assim, era notável
que aquelas pessoas que mais cultivassem, que mais eram aptas ao seu mundo interior, ao seu lado, às vezes, intelectual, sensível, eram as que sobreviviam mais. Por incrível que pareça, as pessoas mais fortonas, que eram mais ligadas ao esforço físico, acabavam morrendo antes do que aqueles que pareciam ter um corpo mais frágil, uma constituição mais frágil, que eram mais sensíveis até do ponto de vista emocional, mas que eram mais ligados ao aspecto intelectual e que daí tinham um florescimento da sua liberdade interior, da sua imaginação, muito maior do que aqueles que não. Ou seja, então é realmente esse cultivar do lado interior, da liberdade interior, é o que acabava fazendo a diferença para sobreviver às situações opressoras, né? Esses que eram mais sensíveis, que eram mais ligados ao intelectual, que eram mais ligados ao seu imaginário, à sua liberdade interior espiritual, eles sofriam mais, tinham uma sensação de sofrimento maior, mas em compensação eles tinham uma capacidade de manter por mais tempo viva a sua liberdade interior, né? E isso fazia com que eles sobrevivessem mais do que alguém que fosse fisicamente mais forte, né? Então, como eu citei para vocês, a vontade de encontrar um ente querido, a vontade de escrever um livro, um sonho de que ainda precisava ser realizado naquela vida, e até mesmo a valorização de algumas pequenas coisas que aconteciam, né? Por exemplo, um pôr do sol, você está num ambiente externo, embora trabalhando num clima de violência, de trabalho forçado, mas ao mesmo tempo, de repente, ter uma visão da natureza, então até pequenas coisas que alimentavam esse mundo interior e traziam a presença de Deus através da beleza, através das coisas que pudessem ser vistas da natureza, como distrações para aquela situação horrorosa que eles estavam vivendo. Então era como se fosse uma fuga para o seu interior que ainda era livre, né? Isso também acontecia dentro dos campos pelo humor, pela arte. Então eles montavam apresentações de humor, teatros, tinham momentos de distração e de confraternização no período da noite, embora curto, mas às vezes mesmo estando tão cansados, em vez de escolher dormir, eles escolhiam participar disso para poder se distrair de tudo aquilo, para poder tentar até rir daquilo, né? Então pequenas coisas podiam ser felicidades, até mesmo estar doente, porque estar doente às vezes significava ser dispensado do trabalho forçado e poder ficar lá no campo deitado, descansando, né? Então ele acabou observando que essas pequenas pérolas de felicidade que a gente tem na vida, que às vezes nós não valorizamos muito, é o que nos mantém firmes e fortes e ligados à verdadeira essência da nossa existência, né? Bom, enfim, em outras palavras, o apreciar as pequenas coisas e o compreender a razão existencial profunda da nossa própria vida, é o que faz com que nós nos mantenhamos vivos, fortes e lúcidos para sobreviver a qualquer coisa e vencer, no final das contas, essa vida, né? Por isso que a base espiritual existencial, né, a compreensão das nossas origens, de quem nós somos, dos nossos antepassados, da nossa história até como povo, como humanidade, né, essa compreensão, essa conexão que nós temos com tudo isso, nos ajuda a nos ancorarmos mais profundamente com as nossas raízes e ao mesmo tempo nos aprofundarmos em relação ao nosso espírito, a nossa verdadeira liberdade, ao que nós realmente somos em essência, o que nós somos, né, que está muito para além do que nós fazemos no dia a dia, mas que é um aspecto transcendente em relação a tudo isso, que está presente em nós, né, especialmente o que nos liga além da nossa família, da humanidade, ao nosso Criador, a Deus, ao ser total, esse ser onipresente que está em tudo, né? E que pode tornar esse fardo mais leve e mais compreensível, né? Porque de nós ninguém tira essa liberdade interior, aquilo que está dentro de nós, né? Eu sempre ouvi que o estudo era importante na vida, porque quando nós estudamos, nós aprendemos, são coisas que ninguém nos rouba. E eu acho que dá para ir um pouco mais além, né? Não é só o estudo, mas é tudo aquilo que nos alimenta a alma, que nos alimenta o espírito e que faz nós existirmos e nós sermos quem somos. Porque essa parte, ao longo da vida, ela é imutável e ela só floresce à medida que nós vamos passando por dificuldades e problemas e sofrimentos, né? Se nós analisarmos
de uma forma mais ampla na filosofia, nas áreas afins do conhecimento que nós estamos trazendo aqui, né, nós vamos perceber que isso aparece de várias formas, mesmo em filósofos mais materialistas, que vão falar de universo consciente, que também nos remete a um ser onipresente, né, uma presença da consciência em tudo, ou então a presença total que nos é percebida por intuição, de Louis Lavelle, por exemplo. Isso tudo nos traz a esse sentido último, a esse sentido divino, a esse ser permeando todo esse universo e nos ancorando a ele como nosso grande criador, né? Algo que, no fundo, é incompreensível totalmente ao ser humano e por isso mesmo é matéria de fé, né? Mas que nós temos esse vislumbre e que nos mostra que isso é real. Então, no final das contas, nós percebemos, trazendo de novo o assunto da psicofísica, né, que nós vimos que ancora o conhecimento do Viktor Frankl, né, porque ele era um estudioso de Fechner, né, então esse psicofísico que faz o nosso contato com o mundo criado, que nos traz o sensível, a percepção, né, mas no final das contas o espírito que está lá dentro que vai tomar as decisões de modo responsável, especialmente quando ele compreende de fato a sua verdadeira natureza, né? Então ele toma partido de quem ele é, né? Do que ele deve fazer. O que eu quero dizer com isso, né? Que enquanto nós nos compreendemos como uma visão materialista, ou seja, quase que um animal movido por impulsos, por pulsões, então não vai fazer sentido nós controlarmos essas pulsões se elas são o que nós somos de fato. Mas se nós entendemos que existe alguém lá dentro que é o nosso eu real e que decide, que toma as decisões, então tudo vai ficar muito mais fácil, inclusive no controle desses impulsos que nem sempre são favoráveis a nós, na compreensão de qual que é a implicação que isso tem na nossa existência verdadeira, né? Por isso que, se nós compreendermos a sociedade ocidental que nós vivemos, esses valores judaico-cristãos, né, esse amor a Deus, a obediência, essa compreensão profunda moral de quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui, né, essa importância do amor ao próximo, especialmente olhando o próximo como uma individualidade, né, isso é o que nós somos, isso vai se refletir nos nossos atos, né? Porque isso vem de uma coisa tão profunda que é a nossa essência verdadeira. Então isso é fácil de ser realizado desde que nós compreendamos o que nós somos de fato, né? Então é o que eu traduziria de outro modo, então, que é algo que eu vinha refletindo nas últimas semanas, sobre o que é essa moral que está por trás dos 10 mandamentos, por exemplo, né? Os 10 mandamentos que são a lei de Deus, que parecem regras simples, mas não é tão simples assim segui-los. Não se deve fazê-lo de modo judicializado, né? Como faziam, por exemplo, os fariseus, que Jesus Cristo em alguns momentos aponta como que era errada aquela maneira de simplesmente ter uma lei e segui-la sem compreendê-la em cada ato, em cada circunstância, em cada situação, né? Na verdade é algo muito mais profundo. Se nós formos olharmos para Jesus, ele vai dizer, mas a questão não é só eu ter a lei e eu não mato. A questão é, se eu penso em matar, eu já estaria pecando, né? Ou seja, é algo muito mais profundo, tem a ver com o autoconhecimento, com uma reflexão moral de cada situação que nós passamos para tomar a decisão do melhor modo de fazer as coisas naquele momento, né? Essa que é a verdadeira consciência, a verdadeira moral cristã, né? Jesus veio para restaurar essa compreensão, para trazer essa realidade, para não sermos apenas seguidores de uma lei de forma rígida, mas de fazermos essa obediência de forma natural, porque nós percebemos o fundamento que está por trás disso, o verdadeiro valor que está por trás disso, que é o que nos torna seres humanos, que inclusive passa pelo amor ao próximo, que é compreender essa dificuldade diária de reflexão moral que cada um de nós temos. Então, quando nós olhamos para o próximo, nós vemos isso, nós vemos um eu lá. Existe um eu lá, não é um outro, é um eu que também tem essa luta, que também tem essa individualidade dele. Compreende? Então, não é que Jesus está se colocando de modo oposto à lei, pelo contrário, ele está trazendo um entendimento muito mais profundo daquilo, né? E aí, o que mostra que, às vezes, quando nós vemos pessoas religiosas que apontam o dedo para os outros, dizendo como que deve ser o certo, que aquela pessoa está errada, é um equívoco isso, né? Porque
não é apontando o dedo que eu vou resolver as coisas, pelo contrário, eu tenho que olhar para mim mesma e ver onde que eu ainda estou errando e a minha falta de compreensão dessa luta que é a luta de cada um de nós, né? Até porque, do ponto de vista cristão nós sabemos que essa luta não vai ser vencida por nós precisamos de um Salvador, de um Messias que vai nos ajudar, que nos lava desses pecados com seu sangue, né? Não é tão simples assim. Então, aí que está a origem, no final das contas, da grande humildade da vida cristã. E longe de mim, de querer dar uma lição de moral de novo, eu com os meus conflitos morais e com a minha consciência no dia a dia lutando para compreender e cada vez reconhecendo de novo, poxa, falhei novamente, eu preciso de ajuda, eu preciso de mais compreensão dessa existência. Então aí que está a verdadeira liberdade espiritual. É poder se autoconhecer profundamente, entender a sua origem, o quanto você precisa de ajuda e quanto você precisa compreender e ajudar os demais, né? Então esse é o valor realmente individual do autoconhecimento, da decisão responsável de que fala Viktor Frankl. Uma decisão que tem tudo isso na mesa, então tudo isso é colocado na mesa para tomarmos cada decisão do nosso dia a dia, né? Lembrando que ele era um judeu, então ele tinha esses valores judaicos, né? Como eu falei, da importância da vida religiosa dele nas suas decisões, até mesmo de ficar na Áustria e encarar o campo de concentração, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer nessa continuação, né? E que Deus os abençoe a todos, né? E traga para cada um de nós, né, esse sentimento de certeza, de confiança verdadeira, de fé no sentido existencial humano último, não importa as circunstâncias que nós estamos passando, né? Porque Ele tem de fato um amor especial por cada um de nós. Então, muito obrigada e até a próxima.